Olá, amigos. Uma ótima tarde a todos vocês que nos acompanham através da Rádio SEAC, também das nossas páginas Facebook e YouTube. Eu sou o Jonatas e estamos dando início a mais um programa Pinga Fogo, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E, Sidney, também já deixo uma boa tarde para você aqui. Olá, Jonatas. Boa tarde a todos do Pinga Fogo da sexta-feira. Boa tarde, Sidney. E vou deixar uma boa tarde aqui para o nosso companheiro Sérgio, que agora está participando com a gente aqui dos programas, fazendo ali as perguntas que ele coleta aí dos grupos que tem aí com o Sidney. Sérgio, uma boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde, Sidney. Boa tarde aos nossos seguidores aí. Mais uma vez estamos juntos. Mas antes de dar início aqui ao nosso programa, lembrando a todos que peguem aí, deixem já a sua aguinha fluidificada. Hoje eu trouxe uma garrafa aqui, viu, Sidney? Porque, olha, tá para ter bastante água fluidificada, viu? Trouxe uma garrafinha. Finalmente você se lembrou da água fluidificada antes da oração, ô Jonatas? Pois é, eu lembrei e o Sérgio não precisou nem me lembrar aqui, viu? Porque sempre o Sérgio manda mensagem aqui, mas hoje eu lembrei primeiro que ele. Mas antes disso, vamos falar sobre a morte passo a passo. Sidney, fala um pouquinho pra gente aí, você ou o Sérgio, fala pra gente sobre esse seriado, como é que está o andamento. O Sérgio vai se encarregar disso, não é isso, Sérgio? Pode ser. Fique à vontade, Sérgio. Então, hoje nós lançamos o 8º episódio, né? E, logicamente, toda a entrada dos 10 episódios são coisas engraçadas, mas hoje o assunto era bem delicado, né? Sobre as crianças, os nossos filhos, nossas crianças. E, logicamente, é um assunto que traz perguntas, traz um monte de coisa. Mas a nossa ideia, com todo respeito, né, da morte, óbvio, nós como espíritas entendemos como uma passagem. A nossa preocupação, justamente dentro dessa pandemia, é que as pessoas não levem isso para o trauma, né? Que aí a coisa fica mais complicada, inclusive para os dois lados. Mas nós, infelizmente ou felizmente, estamos chegando no fim, né? O 8º, falta só 2, já está gravado. E aí a gente conclui o artigo passo a passo do Sidney, um artigo assim bastante extenso, bem minucioso, bem rico de informações e explicações. E para quem está assistindo aí, Sérgio, como é que faz para encontrar esse seriado? O seriado você encontra todos os capítulos no site do sidneyfernandes.com.br e também na página do Facebook e do YouTube do canal dele. Ali também tem os episódios. Por gentileza, Jonatas, solta para nós a vinheta da cesta básica do Pix, que hoje de manhã o Theo criou para nós. Vou soltar aqui. Agora ficou mais fácil contribuir para a campanha de cestas básicas do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, através do novo método Pix. Você ajuda o SEAC de uma maneira muito simples. Basta fazer um Pix de qualquer valor para a seguinte chave: celular 14 99167 8817. Repetindo, 14 99167 8817. Campanha Cesta Básica, Centro Espírita Amor e Caridade. Mas se preferir uma transferência bancária, anote nossos dados. Banco do Brasil, agência 0037-X, conta corrente 3833-4. O SEAC agradece a sua colaboração. Que coisa linda que é o book trailer criado por esse menino que está aí na sua frente, o Jonatas. Solta, Jonatas, que book trailer maravilhoso. Vou colocar aqui o seu book trailer.
Perfeito, está aí então, passamos aí o book trailer do atual lançamento da editora SEAC, o livro do Sidney. E Sidney, já para finalizar esse assunto, fala um pouquinho para a gente aí do que tem aí, um pouquinho mais do que tem aí folheando esse seu novo livro, que agora, né, além de termos aí os sorteios, hoje ainda tem aí, para quem fizer a doação através da chave Pix, vai ganhar o livro. Muito bem, o Gabriele é contemporizado na França do século XIX, trata da história de uma menina, um verdadeiro anjo que caiu na Terra, e sofre muito, mas torna-se uma das médiums, das sensitivas mais importantes da época de Kardec. E falando em Kardec, o livro traz também os bastidores do lançamento do Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza de que você vai gostar. E lembrando que qualquer livro que você compre estará auxiliando a manutenção da sede e das obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Jonatas, agora é com você para a oração inicial. Deixa comigo aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó, o livro. Opa, tá aqui desse lado, acho que aqui. Ó, o livro Gabriele aí. Então, né, para quem fizer uma doação pela chave Pix, né, ou pela conta, seja o que for, mande o comprovante para o Sidney através de 1948@uol.com.br, que vai receber aí de brinde, né, o livro Gabriele, que é o lançamento que nós temos aqui. E nós teremos no programa hoje 5 livros para sortear aí para vocês. Então fiquem atentos, daqui a pouco já vão deixando aí Pinga Fogo e o nome da cidade de vocês, que nós iremos sortear esse livro. Sidney, então agora o Pix, a chave Pix é... Deixa eu pegar 14. Aqui. Tá. 99167 8817. 8817. Então, eu já coloquei na tela aqui. O número que está aí. Quem fizer o Pix hoje, contribuindo com a cesta básica, o dinheiro vai direto para o SEAC. Passa um e-mail para mim com o comprovante e eu mandarei, passe o nome e o endereço completos, que vai automaticamente já receber o Gabriele em sua casa. Beleza, então, Sidney. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso programa Pinga Fogo. Já temos aqui várias perguntas, né? O Sérgio hoje disse que não vai sair, Sidney, porque ele vai ficar aí mandando um monte de pergunta pra gente aí, né? E então vamos para a primeira pergunta, que é a pergunta da Larissa, aqui de Bauru. E a pergunta é a seguinte: a pessoa com pensamentos ruins, mal intencionados, porém não concretiza os atos, chega a sofrer quais tipos de consequências? Interessante a pergunta. Sidney, fique à vontade. Na verdade, nós, quando transgredimos alguma norma, alguma regra divina, alguma regra ética, uma regra moral, automaticamente nós nos sujeitamos a atrair entidades malfazejas. Então, você não precisa concretizar o mal. Aliás, não há castigo de Deus. O que acontece é que quando eu prejudico uma pessoa, eu crio uma nódoa no meu corpo perispiritual que vai redundar numa situação desagradável nesta vida ou numa futura vida. Agora, o simples fato de eu criar uma atmosfera desagradável, pensando nisso, naquilo, pensando mal de uma pessoa, já é um atrativo de entidades espirituais, não necessariamente más, mas doentes. Então, o fato de você pensar no mal e não concretizá-lo, é claro que não vai sujeitá-lo às consequências reparatórias do mal, porque ele não aconteceu. Mas não deixa de exalar um aroma desagradável que atrai espíritos inferiores e podem conturbar a nossa vida. Perfeito. O Sérgio, você disse que já tem algumas perguntas aí também, fica à vontade, porque a gente vai aí, então, mesclando, né, as perguntas que eu tenho aqui dos grupos do SEAC, você pega aí também as perguntas que você tem aí, tá bom? Combinado. Fique à vontade. Eu tenho duas logo de cara aqui. Manda ver Quem já leu o livro não ganha nada, Sidney? Quem já leu não ganha nada? Deixa quieto. Ô, Sérgio, fica... Peraí. Sérgio... Você ganhou o livro, leu o livro e agora quer outro livro, é isso? Todo mundo ganha tudo, eu não ganho nada, só porque olha eu li, eu li esse livro. Você está sendo injusto, hein? Não, é maravilhoso o livro.
fantástico. E o interessante é que o assunto dele, de uma forma geral, pegou exatamente no que a gente está estudando hoje, que é sobre reuniões mediúnicas, desenvolvimentos dos médiuns, né? Se adaptando nessa nova era que a gente está passando. Parece que o livro foi adaptado daquela época de Kardec, trazendo coisas assim fantásticas que justamente os bastidores do Livro dos Espíritos, né? Na verdade, Sérgio, você tocando nesse assunto, agora eu sou obrigado a dizer que nós nos utilizamos de trabalhos realizados por Canuto Abreu, e ele realmente nos trouxe assim subsídios extraordinários da época de Allan Kardec. Então nós temos ali os bastidores do lançamento, o momento em que o livro chegou na livraria Denti, que ficava no Palais Royal, e realmente nós trazemos coisas desconhecidas. O que aconteceu na casa de Kardec na noite de 18 de abril de 57? Nós respondemos. O que aconteceu para que o livro se espalhasse tanto, o Livro dos Espíritos, se espalhasse rapidamente pela Paris? Pela reportagem do Correio da França, o Courrier de Paris, feita por Chalard. Esse repórter Chalard troca correspondências com um dos meus personagens e, através dessa troca de correspondências, nós temos uma ideia do que aconteceu na codificação, nos bastidores da codificação na época de Kardec. O personagem Marcílio, que salvou Gabriele no momento que ela estava quase morta pelo fazendeiro inescrupuloso, ele troca correspondências com Chalard. E esse Chalard depois, abre aspas por coincidência, está na livraria Denti exatamente na tarde, no dia em que os livros, primeiros 1.500 volumes foram entregues na livraria Denti. E aí nós temos aí dados preciosos da época da codificação da doutrina espírita, Sérgio. Muito interessante, Cirilei. Parabéns, viu? Um livro fantástico. Bom, vamos para a primeira pergunta? Vai lá, Sérgio, manda a pergunta aí. É da Ana de Lençóis Paulista. Essa daqui é a nossa fã de carteirinha. O espiritismo, assim como alguns espíritas, falam sobre a porta estreita e a porta larga. Poderia me explicar melhor o que significa isso? Na verdade, quando as pessoas leem esse texto evangélico, acham que Jesus tinha um santo horror à riqueza, que rico não vai para o céu. Não é nada disso. Ele simplesmente quis dizer que a aprovação da riqueza, ela é mais pesada, ela é mais atraente, ela incita as pessoas a pensarem que elas podem fazer de tudo, que qualquer ato que elas venham praticar não tem a punição, porque tem dinheiro, poder, riqueza, fama, mas, na verdade, a porta estreita, nesse sentido que o Evangelho nos traz e é corroborado pela doutrina espírita, simplesmente quer dizer que há algumas situações mais difíceis. Uma delas, sem dúvida, refere-se à posição do indivíduo. Quando ele tem poder, tem riqueza, tem fama, tem beleza, ele corre mais riscos. Não quer dizer também que nós não tenhamos bons ricos, boas pessoas famosas, pessoas belas que fazem coisas muito boas e pessoas poderosas, como, por exemplo, nós vemos o Bill e a Melinda Gates, que são dois maiores filântropos do mundo. As pessoas mais ricas do mundo estão ajudando a sociedade alienada, que está numa situação de pobreza. A porta estreita é essa, são as maiores dificuldades com que nós nos defrontamos em relação de algumas circunstâncias. Mas não quer dizer que haja um pobre que seja bonzinho e o rico seja malzinho.
nada disso. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é a beleza que vão determinar. Simplesmente é a maneira como nós encaramos essas situações na vida. Ninguém está perdido. Todos nós podemos trabalhar, progredir, voltar para a espiritualidade numa situação melhor, seja qual for a circunstância. Deus não coloca fardo em nossas costas superior às nossas possibilidades. Perfeito. Sidney, tem um pessoal E perguntando quem foi aqui. essa pergunta, Sérgio, por favor? Ana, Lençóis Paulista. Ok, obrigado. Ô Sidney, Nada. a Alessandra falou pra gente aqui sobre se associar ao Clube do Livro aqui, da Livraria SEAC, né? E tem bastante gente perguntando aqui. Então, como é que a gente faz para se associar, né, aqui ao Clube do Livro do SEAC, da Livraria SEAC? Podemos, vamos passar um telefone que é mais fácil de guardar aí, em Bauru, 14 3366 3232, ou então esse que apareceu na tela aí agora. É o último aí, o pessoal, ó, 3366-3212. Ou 3212, que vai direto para a livraria, ou 3232, que cai no nosso PABX. Isso. Agora, o telefone, esse 991627233, vai cair exatamente lá na livraria e a pessoa pode imediatamente fazer a sua inscrição para o Clube do Livro Espírita, que, aliás, tem o nome do nosso patrono, Richard Simonetti. Clube do Livro Espírita Richard Simonetti. Mas se quiserem uma maneira fácil de se comunicar, é ligar para 14 3366 3232, cai no PABX do SEAC e já vai dizendo: quero ficar sócio do Clube do Livro Espírita, quero dar a minha contribuição para a cesta básica, quero participar do atendimento fraterno, quero me inscrever para o Uniciac. Aí está o número-chave, 14 3366 3232. Vou repetir, 14 3366 3232 é o canal de entrada para o SEAC de Bauru. Perfeito. E tem outras pessoas aqui com dúvidas sobre esse Pix aí que a gente falou. Pessoal, é o seguinte, nós estamos fazendo então a campanha, para quem está pegando agora, né? Fazendo a campanha da cesta básica para reforçar, né, o auxílio às 1.100 famílias que o SEAC ajuda aqui na cidade de Bauru, né? Então nós estamos com essa campanha da cesta básica e o Pix, o número Pix é este aqui, certo? A promoção válida somente hoje, tá? Quem fizer uma doação, seja ela qual for aqui, para o Pix 14 99167 8817 e mandar o comprovante para o Sidney através de 1948@uol.com.br, vai ganhar de brinde o livro Gabriele, que é o livro que é o lançamento, né? Que nós teremos aqui iniciando nessa semana. Aqui está aqui o livro, ó, o lançamento Gabriele. Então você que fizer aí uma doação, seja ela qual for, né, que você possa nos ajudar com essa campanha para ajudar as famílias carentes, fazendo uma doação aqui para o Pix, que vai ser convertido, esse dinheiro será convertido para cestas básicas. Você, só hoje, hein, quem mandar o comprovante para o Sidney, vai receber um livro de brinde. É isso, Sidney? Isso, não pode se esquecer de, quando mandar o e-mail para mim, mandar o comprovante da cesta básica, a contribuição, não importa o valor que a pessoa contribua, e também nome e endereço completos. Perfeito. Vamos então para a próxima pergunta e daqui a pouquinho faremos o primeiro sorteio aqui do livro Gabriele. Deixa eu achar aqui a pergunta. Um segundo. Tá. É a Patrícia de São Paulo. Ainda que a ciência espírita garanta a autenticidade do intercâmbio com o além, como podemos ter certeza de que as informações colhidas oferecem uma visão real desse mundo invisível? Essa é a pergunta da Patrícia lá de São Paulo. Patrícia, essa dúvida apresentou-se para o professor Rivail assim que, em 1855, ele tomou contato com os espíritos dos mortos. Na verdade, as pessoas utilizavam
das chamadas mesas girantes, mesas rotatórias, rotantes, para perguntar, fazer perguntas assim, bastante vulgares. Com quem que eu vou me casar? Qual o número que vai dar na loteria? Será que vai chover amanhã? Será que vai aparecer um pretendente para mim? Quando o Rivaio se aproximou das mesas girantes, ele percebeu que havia inteligências por trás das mesas. Mais tarde, as mesas foram dispensadas, não mais precisava se colocar um lápis embaixo daquelas mesas pesadas, enormes. Colocou-se uma cesta e embaixo um giz para que o espírito escrevesse. E os médiuns somente tocavam nas bordas dessas cestas. Mais tarde, percebeu que não se precisava mais nem de mesa, nem de cestinha. Bastaria colocar o lápis na mão do médium que psicografava. Ora, como saber se aquelas mensagens eram autênticas? Pelo conteúdo. Aquelas jovens, as médiuns de Kardec, meu caro pessoal, eram meninas de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos no máximo, que não tinham competência, não tinham cultura, vivência, maturidade para dar aquelas respostas altamente, profundamente filosóficas e científicas. Este é um ponto. Além disso, para que Allan Kardec, aí estamos já falando do pseudônimo do professor Rivaio, a partir do momento que ele lançou os livros espíritas, para que ele tivesse certeza de que aquelas respostas eram fidedignas, dignas de crédito, ele mandava essas perguntas para médiuns de vários países da Europa e fora da Europa. Com isso, ele recebia as respostas e os médiuns não se comunicavam, e as respostas eram correlatas. Com isso, concluiu-se pela universalidade dos conceitos espíritas. Várias pessoas falando a mesma coisa. Que pessoas? Pessoas mortas. Através do quê? De médiuns que existiam nesses países. Então, Kardec, antes de publicar qualquer texto, ele mandava a mesma pergunta para o sul de Paris, para um centro lá da sua cidade espírita de Paris, mandava para a Espanha, Alemanha, Portugal, e quando vinham as respostas, ele cotejava. E não as mesmas palavras, mas o conteúdo era o mesmo. Isso trouxe a prova cabal de que eram realmente respostas fidedignas. Agora, mais recentemente, através de Chico Xavier, tivemos milhares de comunicações de jovens, de pessoas que desencarnavam, e os dados eram contabilizados, eram compatibilizados com os dados reais da pessoa. O espírito chegava dizendo, note bem, a pessoa chegava lá em Uberaba, dava apenas o seu nome. E aí, Chico recebia uma carta psicografada do filho, do neto, do sobrinho daquela pessoa que chegava lá em Uberaba, e esta pessoa não tinha fornecido nenhum detalhe para o Chico. O Chico, o comunicante já se referia à pessoa presente lá com o Chico, falava dos pais, dos tios, do que aconteceu, como que a pessoa desencarnou, os apelidos, dados muito pessoais entre o comunicante e a pessoa presente lá com o Chico. Eram provas cabais de que o filho, o neto, o sobrinho, já desencarnado, trazia para a pessoa que iria a Uberaba para obter notícias do além. Então, esses dados todos nos mostram claramente, Patrícia, que os espíritos, quando bem intencionados, depois de filtradas as suas informações, dão provas incontestáveis de que são os mortos que viviam aqui e agora estão do outro lado.
Agora, isso não quer dizer que devamos acreditar em todas as comunicações, em todos os espíritos. Assim como há homens mentirosos, há espíritos enganadores também. Como vamos distinguir? Pelos conteúdos das mensagens. Sidney, só reforçando, né, o que você falou, e é exatamente isso, né, pessoal? Hoje nós temos um meio de comunicação muito fácil, né? Temos aqui internet e tudo mais. A qualquer momento eu posso mandar uma mensagem para o Sidney ali, instantaneamente ele vai ler o que eu estou mandando. Na época de Kardec, 1800 e quanto, Sidney? 57, ele começou a receber em 1855. Em 55. Então imagine, em 1855, pessoal, a comunicação para quem está em longa distância era muito lenta, né? Muito difícil, era através de cartas e tudo mais, né? E imagine, uma carta demorava questão de um mês e meio, 2. Ou um mês e meio, quando 2. eu mando um livro lá para o Silvio, de Portugal, o livro já leva 45 dias para chegar. Né? A carta demorava isso também. Demorava isso também. Hoje, por razões de alfândega, de segurança, mas naquela época, por questões de transporte. Aliás, não é muito diferente, porque a carta que eu mando lá para o Silvio, o livro, vai de navio, por isso que demora. Na época de Kardec, as correspondências também demoravam assim. Agora, uma boa notícia, Jonatas, que você deve ter acompanhado nas respostas que o Geraldo Lemos Neto nos deu na entrevista que fizemos com ele sobre a data limite, informando. Ele dá a data exata, eu prefiro não citar as datas, porque quem cita datas tem problemas no futuro, mas dizendo que no futuro não muito distante, nós vamos conseguir nos comunicar com os espíritos de maneiras assim mais diretas e rápidas. Sidney, só reforçando o que você está falando sobre a veraticidade, né, veracidade, desculpe. Das informações de Kardec. Kardec não era médium, ele era um professor, um cientista, um estudioso, né? Inclusive, no começo, quando ele começou a estudar e acreditar nesses movimentos, nesses fenômenos espirituais, os próprios amigos dele ali, da mesma, dos companheiros cientistas dele ali, começaram a meio que colocar ele de lado, né? Falar que ele estava louco e tudo mais. Mas ele era um estudioso, ele não era médium, né? E como o Sidney disse, né, ele fazia essas pesquisas de forma que ele mandava as mesmas perguntas para médiuns que estavam espalhados em pontos diferentes, até em outras cidades, né, em outros lugares, em outros países. E essas pessoas, todos os médiuns não se conheciam, muitas vezes, não se conheciam e mandavam a mesma resposta para ele, né? Então ele tomou esse cuidado. E em certo momento ele chegava com as perguntas que ele ia fazer no bolso, né? E ele chegava ali na casa da médium e o médium já ia respondendo, sem ele perguntar, as perguntas que estavam no bolso dele, né? Porque os espíritos já haviam acompanhado ele quando ele estava formulando ainda as perguntas, escrevendo, chegava lá e os médiuns já respondiam sem ele mesmo perguntar. E eu até indico, Sidney, para quem não conhece muito, aquele filme do Kardec, porque é um resumo, embora seja bem superficial, mas é um resumo bem fiel assim da história, não é não? Muito bem, sim. Eu acho que foi bem lembrado a sua sugestão. Bom, pessoal, vamos aqui para a primeira ganhadora do livro de hoje, do livro Gabriele. Vou colocar aqui o livro no cantinho. Esse aqui, ó, o lançamento da editora SEAC, é o novo livro do Sidney, um livro muito interessante. Gabriele, um ponto de luz, e vai para a Luciane Dias, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Luciane. Sidney vai enviar o livro para você. Nós temos aqui os contatos do Sidney, ó, 1948@uol.com.br, 14998101948 ou 14997725892, e você pode então entrar em contato com o Sidney e mandar as informações do seu endereço para ele, e ele fará então a entrega, né? Fará aí vai colocar aí no correio ou em alguma transportadora para levar o livro até você. Se você não conseguiu ganhar o livro agora e quer ter certeza que vai receber o livro, ou mesmo que ganhe e depois quer presentear alguém, faça a sua contribuição hoje diretamente para o SEAC, para a cesta básica. É uma conta específica só para compra de cestas básicas. São 1.000 famílias, 1.100 famílias que são atendidas, em média 4 pessoas por família,
que dão mais ou menos 4.000 pessoas que são atendidas pelo SEAC nesse momento da pandemia. Então, se você mandar um Pix, não precisa mandar o valor do livro, não. O valor do livro que eu anunciei no começo ali é R$ 35. Mas eu não estou vendendo o livro. Eu estou querendo que você contribua com qualquer valor para a cesta básica e mande um e-mail para mim comprovando essa contribuição, que eu colocarei você na lista de destinatários do Gabriele. Na segunda-feira, já mandarei o livro para vocês, daqui de Bauru, com o livro lançamento meu deste ano, Gabriele, um ponto de luz. Então, além da Luciane, você tem que me dizer depois, a hora que me passar seu nome e endereço completos, embora você já tenha recebido livros outras vezes, confirme, por favor, seu endereço atual e o nome completo é Luciane Dias e diga se você quer ou não o meu autógrafo. Então, pessoal, querem ganhar o livro fora do sorteio? Mandem a sua contribuição para a cesta básica. No programa anterior, em que eu fiz a campanha da cesta, nós conseguimos entregar 10 cestas enormes, grandes mesmo. Cada cesta, inclusive, dava até para 2 famílias. Foram 10 cestas que vocês contribuíram. Nós recebemos recursos do Brasil, recebemos de Portugal, recebemos da França, recebemos da Itália e cada um dando um pouquinho, nós conseguimos dar um incremento maior nas cestas básicas neste momento difícil em que as pessoas, mais do que nunca, estão precisando de assistência. As nossas crianças recebem ou marmitex ou comida dos nossos núcleos sociais, das nossas escolas, dos nossos pontos de atendimento. Mas a criança come e o pai não. Então, daí nós complementarmos, a Carla já explicou bem, nós não podemos usar o dinheiro da subvenção para comprar cestas básicas. Daí fazermos a campanha com vocês. E eu, da minha parte, estou contribuindo também. Quem contribuir com a cesta básica, passe-me o seu nome completo e endereço, que eu, da minha cota pessoal, vou mandar o lançamento Gabriele, um ponto de luz. Pessoal, só deixando claro, né, que a gente faz toda essa campanha, a gente fala bastante sobre essas campanhas que nós temos aqui, porque o Centro Espírita Amor e Caridade, ele só tem apenas 2 objetivos, né, que se resume, o primeiro é a divulgação doutrinária e o segundo, a assistência social, né. Então, são só esses 2 objetivos e mais nada. O SEAC não visa lucro nenhum, é 0 lucro. Tudo que a gente faz aqui é em prol da divulgação doutrinária e também da assistência social. E o livro é uma forma de fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo, né? A gente divulga o Espiritismo, consegue um dinheiro para que a gente consiga cada vez mais ampliar aí a assistência, o atendimento, né, a assistência social aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Nossos diretores, nosso presidente, nossos conselheiros não são remunerados, ao contrário, eles contribuem com o centro, eles precisar de um livro, eles têm que pagar, se quiser ajudar alguma campanha, eles vão contribuir. Quando tivemos a campanha aí das nossas poltronas, os diretores ajudaram muito a compra das nossas poltronas, por isso, reforçando o que o Jonatas disse, na verdade, não estou reclamando, mas só para vocês entenderem, nós, diretores, pagamos para trabalhar. E você pode contribuir, ajudando as pessoas. Olha, só em Bauru você vai estar contribuindo para 3.000 pessoas, não, 4.400 pessoas, porque 1.100 famílias, em média, tem 4 pessoas por família. São mais de 4.000 pessoas que estão sendo atendidas. Além do atendimento prestado pelos nossos núcleos sociais. As nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, continuam tendo assistência. Agora, não podemos deixar que a família dessas crianças pereça, que elas recebem as nossas cestas básicas. Perfeito. Ô Sérgio, você tem mais perguntas aí? Tenho sim. Manda ver para nós aí, então. Vamos lá. Essa daqui é
da minha obsessora particular, Luísa. Ela está lá em Macatuba cuidando da mãe dela lá. Isso. Ela está ouvindo o programa, você vai dormir na sala essa noite. Olha, na sala ainda vai ser um luxo, hein? Sei Ela não. só chega final de semana, coitado. Vai dormir na Mas rede lá na garagem. ela fez uma pergunta a respeito de um sobrinho nosso que está lá, que fez essa pergunta para ela. Então ela falou assim, ó, eu vou fazer a pergunta, você vai receber essa resposta do escritor espírita. A responsabilidade é dele, não vai ser da tia nem do tio. Ele disse o seguinte, pode um corpo existir sem a alma? Seria aqueles bebês que nascem e duram por alguns dias e voltam a falecer novamente? Temos várias situações em que isso acontece. Como, por exemplo, no desencarne de uma pessoa, aquilo que se chama de morte cerebral, o espírito desliga-se do corpo, não totalmente, mas desliga-se, faltando apenas aquele lacinho final, exatamente para propiciar os transplantes. Transplante de coração, a pessoa tem que estar viva, mas não necessariamente com o espírito presente. O espírito já está ausente. Então, há uma vida vegetativa mantida por instrumentos para que possa ser retirado o coração, para que o indivíduo, um terceiro ou mais de um até, talvez 2 rins, 2 córneas, possam receber a doação. O espírito não está mais ali, o corpo não sofre mais, mas ainda há vida, e precisa haver vida para que esses transplantes sejam executados. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, você mesmo já trouxe. Há casos em que o espírito, vamos usar uma terminologia mais antiga, o espírito refuga, ele arrepende-se, ele não quer mais reencarnar. Então, há muitos casos de indivíduos que seriam autistas aqui na Terra, quem cita isso é Richard Simonetti, em que a mãe às vezes nem percebe que engravidou. Ela tem um atraso das regras menstruais e dali a pouco não tem mais gravidez. Mas era uma gravidez, mas o espírito recuou, não quis mais, ele se ausentou. Então, realmente é o caso de que o feto se desenvolve numa situação assim precária, porque o espírito não está querendo encarnar, eles continuam se desenvolvendo, o espírito se ausenta e aí ocorre o aborto, mas o espírito já se desligou a tempo. E há também as situações, Sérgio, em que há a chamada gravidez psicológica, de que tratamos ontem na nossa gravação, em que não há espírito nenhum, não há concepção nenhuma, e por um distúrbio qualquer, a pessoa acaba desenvolvendo uma gravidez psicológica, emocional, e não há presença, não houve nem conjunção carnal, e o espírito não está presente ali. Então, são estas algumas das situações. Há outras que não nos cabe aqui citar, que são mais complexas, mas a regra é a seguinte: quando o espírito está ligado ao corpo, existe vida. Quando ocorre a morte, o espírito se desliga. Ou, ao contrário, quando o espírito se desliga, o corpo perece. Mas não necessariamente no momento exato, no exato momento. Então, há casos em que há vida vegetativa ainda e o espírito já está ausente. Perfeito. Próxima pergunta aqui é da Ana Pessoa. Eu acho que é da Ana Pessoa, tem duas. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pergunta: uma pessoa pode estar, entre aspas, estar médium, para depois não sentir mais nenhum dos sintomas da mediunidade? O Silvio, lá de Portugal, se encarregou de dar a primeira resposta dele e ele está nos ajudando aí, está dando a sua contribuição, é um estudioso da doutrina, mas nem todos leram a resposta dele, então eu tenho que complementá-la. Realmente, pode acontecer sim. Primeiro, quando o protetor espiritual percebe
que o médium está doente, ele suprime a mediunidade por algum tempo, para que o médium possa se recuperar. Segundo, quando o médium está achando que ele é o rei da cocada preta, que é só ele que é tem o mérito das comunicações, o protetor espiritual, para mostrar para ele que o médium sem o plano espiritual é nada, ele tem a mediunidade suprimida também. Terceira situação, quando o médium não quer exercer a mediunidade. Então, não é que a mediunidade dele é eliminada, é que ela, de uma certa forma, não tem mais o vício com que ela veio para esta vida, porque a mediunidade não se trata de uma obrigação, é uma faculdade. Por isso se chama faculdade mediúnica. Então, o indivíduo, quando não quer exercer a mediunidade por problemas particulares, por opção qualquer, a mediunidade vai minguando. A outra notícia a esse respeito é de que o indivíduo, o Sérgio conhece bem esse assunto, que a pessoa não perde a sensibilidade. Então, o fato de ela não mais exercer a faculdade pode, às vezes, sujeitá-la a algumas impressões, algumas situações emocionais características de quem tem uma sensibilidade maior. Agora, há casos, simplesmente, em que o indivíduo pensa que é médium, né? Nós todos somos médiums, mas não necessariamente médiums ostensivos. O que é médium ostensivo? É aquele que dá a comunicação direta do morto, do desencarnado. Agora, eu sou médium, mas não ostensivo. E quando estou trabalhando nos meus livros, sem dúvida sou inspirado, recebo ajuda, impulso, inspiração dos espíritos. Sou médium. Se amanhã ou depois eu deixar de exercer a minha faculdade de escritor, ausentar-me da literatura, esses espíritos vão se afastar. E aí eu paro de receber as inspirações. Exato. Isso já responde, então, a segunda pergunta que ela fez aqui, né? Por que ocorre a perda da mediunidade? A perda mesmo de mediunidade é quando a pessoa abusa da mediunidade. Ela abusa, então os mentores retiram a sensibilidade dela. Agora, tem também os casos de doença. Então, durante uns tempos, a mediunidade é suprimida para que o médium se recupere. Agora, tudo isso para dizer uma coisa, Jonatas. A mediunidade é ciclotímica. A Ana usou bem o termo. Nós não somos médiuns, nós estamos médiuns durante um certo tempo. Perfeito. Vamos aqui para mais um sorteio. Nós temos 4 livros, aliás, né? Após esse sorteio teremos mais 3. Então, a próxima ganhadora aqui do livro Gabriele... Não, nós somos 5 livros no total. São 5 livros, já fizemos um, mesmo. Fazemos um agora, vão ficar 3, né? A ganhadora agora é a Regiane Leso, lá de Jales. Ganhou, então, o livro Gabriele. Vou pôr aqui o livro, tá? Gabriele. Como que é o nome? É Jales? Jales. É Regiane São Leso. Paulo. Leso. Ela já ganhou outras vezes, viu? Já, né? Então. Você pode soletrar o sobrenome dela para mim? Lezo. Certo, ela já ganhou outras vezes. Isso. Regiane, então, por favor, escreva para mim 1948@uol.com.br ou um desses WhatsApps que o Jonatas colocou aqui na base do vídeo. E você, que não foi sorteado ainda, quer ganhar um livro Gabriele, o lançamento meu deste ano, por favor, contribua com a cesta básica do SEAC. Por gentileza, Jonas, coloca aí a chave Pix, não sei se você tem. Olha aí. A chave Pix para a cesta básica do SEAC é essa, 14-99167-8817. O valor que você colocar, eu lhe mandarei o livro Gabriele. Mas tem que passar um e-mail para mim, com o comprovante da contribuição para o SEAC,
com o seu nome e endereço completos, que eu remeterei um livro para você na segunda-feira. Não precisa ser o valor do livro. O valor do livro é R$ 35,00. Mas há pessoas que estão contribuindo com uma cesta. Uma cesta fica, em média, o preço dela, com o valor de transporte, R$ 130,00. Mas nós não estamos pedindo que você mande todo esse dinheiro. Agora, há pessoas que estão mandando 2 cestas, 3 cestas, mas não importa o valor. Você contribuiu com alguma coisa para compor a cesta, já vai receber um livro meu, seja qual for a sua contribuição. Perfeito. Ô Sérgio, você tem mais perguntas aí? Tenho sim. Tenho sim. Pode fazer aí. Vamos lá? Vai lá. João de Agudos. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Desculpe, eu estava anotando o nome dele, eu não Tranquilo. peguei minha pergunta. Se ele pode reencarnar o quê? O espírito, ele pode encarnar de uma vez em 2 corpos diferentes? Não, absolutamente não. Cada encarnação é uma encarnação. E não tem essa história de um espírito tomar o corpo do outro, não tem nada disso. Quando ocorre o fenômeno mediúnico, o perispírito se afasta, o perispírito do comunicante comunica-se com o perispírito do médium, e o médium lança as vibrações para sensibilizar os seus órgãos da fala, o seu órgão da escrita, ou seja, qualquer outro tipo de mediunidade. Então não há tirar o espírito e colocar o outro. Da mesma forma, a expressão possessão não é correta. Ninguém se aposta do corpo de ninguém. Não tem essa história de tirar o espírito da pessoa e entrar o espírito morto no lugar. Não existe isso. O processo da encarnação é muito delicado, é muito sutil. Ocorre preparação assim, com muita antecedência na espiritualidade. Vão se ligando os laços do espírito com os laços do corpo, através do perispírito. Ocorre que os espíritos chamam de miniaturização. Isto é, o perispírito vai sofrendo uma compressão. O termo correto é esse mesmo, vai ficando pequeno, vai se miniaturizando até poder entrar no corpo da mãe, do tamanho do óvulo mesmo. Mas é um espírito só, é uma ligação gradativa, é feita através de engenheiros da espiritualidade, e a ligação é somente com aquele corpo. Mesmo no caso de gêmeos, univitelinos, ou no caso de chifópagos, são 2 espíritos em 2 crianças, ou 3 crianças, no caso de trigêmeos ou mais. Para cada corpo, um espírito. E não tem jeito de trocar de um para outro, não. É uma linha direta do espírito com o perispírito que se encaixa no ventre da mãe e passa a se desenvolver. Não é possível de outra forma. Não tem como não. Bom, próxima pergunta é a pergunta da Patrícia, lá de São Paulo, e ela pergunta o seguinte: diante de Deus, a espécie humana vale mais que outras, a ponto da sobrevivência da primeira justificar a extinção de outras espécies? Eu vou responder a pergunta da Patrícia citando um trecho do livro Os Mensageiros de André Luiz, é a segunda obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, em que ele passa um capítulo ou mais capítulos criticando os maus tratos em relação aos animais. Então, tanto os espíritos como mais ligados à Terra, como os protetores da humanidade, não concordam com qualquer tipo de lesão aos animais. E o mundo futuro vai respeitar o animal. Não há esse descaso da humanidade com as raças inferiores. Ao contrário, o homem, senhor da razão, deve
precisa, tem obrigação de proteger os animais, as plantas, as frutas, a terra propriamente dita. Em mundos superiores, Patrícia, isso que você está dizendo é um horror que é inconcebível. As raças inferiores são protegidas. Aqui na Terra acontece isso pela inferioridade do homem, que acha ainda que ele só pode sobreviver em cima da morte dos outros animais. Não é indispensável. Hoje nós temos aí muitas maneiras de as pessoas sobreviverem com proteínas não animais. Agora, não é o fato de você ser vegetariano que você vai para o céu. O Hitler, com todos os desmandos, toda a sua crueldade, com os milhões de almas que morreram nas mãos dele e dos nazistas, o Hitler era vegetariano, ele respeitava os animais. E Chico Xavier, o maior sensitivo de todos os tempos, gostava de comer o seu bifinho. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos crescer, nós vamos evoluir e vamos sim valorizar mais as raças inferiores, Patrícia. Com certeza. O problema são os excessos, né, Cid? Pergunta agora da Regiane Leso, que foi a ganhadora do livro. O que é ectoplasma? É uma matéria, Regiane, retirada do fluido cósmico universal, e ela tem vários significados. O principal é utilizado nas materializações. Então, há espíritos, há médiuns que conseguem exteriorizar o ectoplasma para fornecer os elementos necessários para uma materialização. Mas o ectoplasma a expressão pode ser utilizada também para outros fenômenos de ordem física. Então, trata-se de um fluido retirado do fluido cósmico universal, que em algumas circunstâncias torna-se visível. É como se fosse uma fumacinha que sai dos orifícios do médium, sai do nariz, sai da boca, sai do ouvido, para compor as chamadas sessões de materialização, Patrícia. Desculpe, Regiane. Todos nós fornecemos um pouquinho de ectoplasma, né, Sidney? Na verdade, não propriamente aquele ectoplasma que é utilizado nas sessões de materialização, mas nós fornecemos fluidos necessários para o surgimento de determinados fenômenos. Então, por exemplo, aqui dentro do Amor e Caridade, há grupos que ficam reunidos, orando, vibrando, mandando vibrações à distância para as pessoas doentes, as pessoas que precisam de assistência. Estão fornecendo os seus fluidos, não necessariamente o ectoplasma, que é o fluido materializado, mas estão fornecendo os elementos indispensáveis para que os espíritos superiores deles se utilizem para dar assistência às pessoas que estão sofrendo aqui na Terra. Perfeito. Próxima pergunta do nosso companheiro Eliseu, e a pergunta é a seguinte. No livro Violetas da Janela, na Janela, Patrícia nos revela que os habitantes do nosso lar ainda se alimentam de comidas iguais à da Terra. É possível espíritos se alimentarem de comidas iguais às que temos aqui na Terra? Pergunta lá do Eliseu, Não. Nosso companheiro lá de Fortaleza. Na verdade, Eliseu, no próprio livro Nosso Lar, nós vamos encontrar lá uma espécie de revolta ocorrida no começo da constituição da colônia, em que espíritos de camadas mais inferiores que fazem parte da colônia, eles exigiam uma alimentação mais substanciosa. É claro que não é a carne nossa que está lá, mas é o correspondente a ela de que se alimentam alguns espíritos mais animalizados lá na espiritualidade. Não se trata do mesmo alimento, mas o correspondente a esse alimento.
Mas, desde aquela época, por volta de meados do século XIX, o responsável pela colônia Nosso Lar passou a desenvolver cursos para que essas exigências não fossem descabidas, porque muita gente ainda queria alimentação mais substanciosa. É claro que a alimentação do espírito que trabalha nas zonas de retificação, aquelas em que estava André Luiz no começo do seu trabalho, é um trabalho duro, que vira à noite, contato com espíritos sofredores, eles gastam mais energia, eles precisam de algo um pouco mais sólido, mas nada comparado com o nosso sólido. Enquanto que espíritos mais superiores lá de Nosso Lar, eles praticamente não têm mais nenhum tipo de alimentação, apenas se alimentam de fluidos da atmosfera, de oxigênio, mas são gradações de acordo com o nível do espírito que se situa lá na colônia Nosso Lar. Quem tiver mais interesse mais específico sobre esse assunto, pode ler o livro Nosso Lar, ou então o livro que eu escrevi com Ailton Paiva, De Volta a Nosso Lar, que traz também algumas informações bem específicas sobre a alimentação dos espíritos depois de desencarnados. Mas que existe, para alguns espíritos, algum tipo de alimentação, existe. Mais tênue, mais diáfana, ou então um pouco mais materializada. Mas não se compara, evidentemente, à materialidade que vivemos aqui na Terra. Eles estão em outra dimensão. Pergunta da Regiane Leso, outra pergunta. O que dizer sobre a lei do retorno? A lei do retorno, ela tem várias definições. Causa e efeito? Pois não? Lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito. Também o próprio título da obra de André Luiz, Ação e Reação, nada mais é, Regiane, a lei de retorno, não se trata de castigo de Deus. Deus não castiga. Deus nos dá condições de nos educarmos. Mas todas as vezes que eu transgrido uma lei, eu faço uma marca do meu perispírito. Essa marca tem que ser retirada. De que forma? Primeiro, pelo arrependimento do mal. Segundo, pela retificação desse mal. Eu tenho que me ajustar. Então, a lei de retorno nada mais é do que a semeadura daquilo que eu planto. Então, na verdade, não se trata de castigo de Deus quando eu faço algo de errado. Trata-se de uma consequência, de uma semeadura indevida. Quando eu machuco alguém ou me machuco deliberadamente, eu estou ofendendo o meu corpo perispiritual. Isto deixa uma marca ali, que ela precisará ser retificada com duas moedas. A moeda da dor ou a moeda do amor. Quando o indivíduo renasce, por exemplo, com uma marquinha lá no seu perispírito, e ele tem que perder um braço em determinada época, se até essa época ele mudar de comportamento, tornar-se uma pessoa boa, mais afável, com mais empatia, preocupado com o semelhante, ligar-se à espiritualidade, tiver uma religião definida, dedicar-se à sua família, aos seus familiares, à sua profissão, praticamente ele queima aquele karma. É o que André Luiz chama de carvão milagroso, que filtra as nódoas, as marcas, as manchas que eu coloco no meu corpo espiritual, na minha alma, quando faço algo de errado. Quando que eu faço algo de errado? Quando eu falo mal da vida alheia, profiro um palavrão, machuco alguém, dou um tiro em alguém, falo mal de alguém, ou então quando me alimento mal, quando eu tenho excesso de alimentação,
ou então me utilizo de drogas, de alucinógenos, de nicotina, de álcool, eu estou envenenando meu corpo. Isso aí reflete-se no meu perispírito. Então não é castigo, é retorno, é semeadura. Quem colheu quem plantou tem que colher. E ninguém vai conseguir obter uma fruta se ele plantar uma semente de espinheiro, uma muda de espinheiro. Agora, essa é a má notícia. A boa notícia é que quando eu planto o bem, planto a verdade, me dedico ao semelhante, faço o melhor possível na minha vida, eu vou ter sempre um retorno bom, um corpo melhor, melhores condições numa próxima vida, vou sofrer menos. Por quê? A dor não é castigo de Deus. A dor é apenas reflexo das nossas imperfeições. Perfeito. Temos... Ô, Sérgio, você tem pergunta aí? Ainda tem aí? Tenho. Opa, pergunta. Manda ver então. Pergunta. Pinga fogo, 4 horas da tarde. Regina de Botucatu. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-las? Sim, sim. E às vezes há vários espíritos que se ligam à família inteira. São famílias que reencarnaram com excelentes méritos. Vamos dar um pequeno exemplo. Ô Sérgio, você está lembrado de que André Luiz foi recebido lá na espiritualidade, na casa de Dona Laura, mãe de Lísias, que essa família estava se preparando. Dona Laura, o marido dela já estava encarnado, e tinha mais 2 irmãs, se não me engano, era o Lísias, mais 2 irmãs, a Dona Laura, e o marido já estava encarnado. Ele era pequenininho ainda, mas já podia deslocar-se para a espiritualidade, para conversar com a família e entabular como seria o desenvolvimento, as fases, porque eles teriam que passar para se reunirem novamente na mesma família aqui na Terra. Sim. Ora, essa família, lembra disso, Sérgio? Sim. Essa família de Dona Laura, consta que, nós não sabemos onde ela fica, e atualmente já não, ela deve ou ter desencarnado, ela está bem velhinha já, consta que os seus descendentes teriam recebido Emmanuel no ano 2000. Ora, uma família dessa tem que ser muito bem acompanhada. Eles são criaturas boas, verdadeiros missionários, que prepararam a residência de Emmanuel aqui na Terra, na sua encarnação no ano 2000. Com certeza, a família de Dona Laura não é privilégio, é mérito. Foram muito bem acompanhados pela espiritualidade, principalmente considerando que eles estavam preparando o berço para a nova encarnação de Emmanuel. Sim, famílias podem ser, sim, receber vários protetores, às vezes um protetor só, chefe, cuidando da família inteira. Tudo depende da necessidade e do mérito dessas criaturas encarnadas. Sidney, aproveitando esse gancho, esse mérito poderia ser uma missão da família? Como uma missão em conjunto? Eu entendo que você não recebe uma missão especial se você não tiver competência, se você não tiver capacidade. Sim. Um soldado pode ter uma missão no campo, como pode receber uma missão especial, uma missão mais elevada de diplomacia, uma missão de espionagem, algumas coisas mais elevadas. Por quê? Depende da capacidade e da competência do soldado, do indivíduo que está sendo recrutado. Assim também na espiritualidade. Se já naquela época que André Luiz anunciou o retorno de Dona Laura, o seu marido já estava encarnado, e os filhos queriam encarnar,
nós estamos falando por volta aí de 1945 ou 47, a data que eu nasci, 48, com certeza essas pessoas estavam preparando o seu local para a vinda, o retorno de Emmanuel, já desde aquela época, 70 anos atrás. Então, é um projeto grandioso, é um projeto de imensa responsabilidade. Então, confundem-se capacidade com mérito para a execução de uma obra, uma tarefa, uma missão muito importante. Agora, deixando de lado toda essa conversa aí, como Emmanuel nasceu no estado de São Paulo, em Bauru, no ano 2000, eu já estou sabendo quem é Emmanuel, é o meu neto. Nasceu exatamente nessa situação. Brincadeira, gente. Bom, vamos aqui para a próxima ganhadora do livro Gabriele, Um Ponto de Luz. E vai ser... O Gabriele será enviado para a Suzy, lá de Pirajuí. A Suzy de Pirajuí ganhou, então, o livro Gabriele. Aqui estão os contatos, Suzy. Opa, errei. Não é esse aqui, não. Mandei errado. É esse aqui, ó. Os contatos aqui, para que você mande o seu endereço, fale com o Sidney, fale que você, então, ganhou aí o Pinga Fogo, ganhou aqui no programa Pinga Fogo o livro Gabriele, Um Ponto de Luz, e o Sidney vai enviar para você através do correio. Muito bem, Suzy. Mande-me seu nome completo, endereço bonitinho, que eu mandarei o livro para você na segunda-feira. Tanto a Suzy, como a Regiane, como a Luciane, por favor, digam se vocês querem o meu autógrafo no livro, quer que eu mande ele em branquinho para vocês presentearem alguém. Você não ganhou o livro ainda, quer ganhar mesmo sem sorteio? Mande uma contribuição, qualquer que seja a contribuição, para esta chave Pix aí, olha, 14 9167 8817. Não precisa ser o valor do livro, que eu me comprometo, seja qual for o valor, comprometo-me a mandar um livro para você na segunda-feira, sem nenhuma despesa. A Luciane, a Regiane e a Suzy já ganharam. Agora, os que não ganharam ainda, se quiserem receber o livro, ajudem as famílias bauruenses que estão passando fome, e o SEAC está dando assistência para 1.100 famílias, em média, de 3 a 4 criaturas por família, daí 3.500, 4.000 pessoas que estão sendo assistidas pelo SEAC com cestas básicas. Pessoas que, com a pandemia, passaram a ter dificuldades de sobrevivência, e o SEAC, não apenas o SEAC, muitas outras instituições de Bauru estão dando assistência. Perfeito. Então, essa promoção aí só vale por hoje, hein, pessoal? Quem fizer aí o depósito, né, através desse Pix aí que está na tela e mandar o comprovante lá para o Sidney, vai ganhar de brinde aí, então, o Gabriele, tá bom? Sidney, temos 25 minutos de programa, eu tenho ainda aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. O Sérgio deve ter mais um monte lá, então pinga fogo, hein, o Sérgio? Ó, se ele não for pinga fogo agora, você faz aquela plaquinha lá para ele, hein? Pode deixar, pode deixar. Já vou mandar até plastificar uma. É bom, fazer uma de LED, né? Vocês estão muito engraçadinhos, viu? Mas vamos lá, eu serei breve nas minhas respostas. Pergunta da Sheila Bueno. Estreou ontem a série Em Busca de Kardec na TV Cultura. Inédito na TV aberta, né? Caso tenha conhecimento sobre o assunto, poderia comentar a importância para a doutrina espírita uma série como essa, grata? Bom, eu já digo que eu fiquei sabendo também que lançou, mas ainda não consegui assistir. Vou ver se consigo assistir essa semana. Realmente é um trabalho muito bem feito. É um homem que estava procurando pesquisar assuntos relacionados com a filha dele, e depois ele procura uma coisa, acha outra, e eu tenho notícias de que é um trabalho respeitável. Eu recomendo que as pessoas assistam.
e realmente é muito bom a gente saber mais a respeito da vida de Kardec. Ela fez alguma pergunta ou só esse comentário, Jonatas? Ela fez esse comentário, né, que na verdade é uma pergunta, né, para saber qual que é a importância desse tipo de atuação na doutrina espírita. Eu acabei de receber uma mensagem das pessoas que querem adquirir o livro, eles não querem doar para cestas básicas. Aí eu vou, comunique-se comigo que eu posso ser o intermediário da compra do livro. Então aí nós conversaremos ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, e olha, estão os meus dados. Então são pessoas que não querem contribuir com a cesta básica, elas querem contribuir especificamente com o livro. Tem dito também, Jonatas, várias pessoas falaram: eu quero contribuir com a manutenção da rádio e TV SEAC. Nós vamos encaminhar para essa finalidade. Uhum. Eu quero contribuir com a editora e com a livraria. Nós vamos encaminhar para essa parte. Agora, há pessoas que querem contribuir com a cesta básica, que hoje, excepcionalmente, vai ganhar o meu livro. Então, a pessoa que quer o meu livro hoje pode mandar a contribuição para a cesta básica ou comunica-se comigo dizendo: olha, eu quero que esse dinheiro vá para a livraria, vá para o livro, vá contribuir para novas edições, novos livros. Perfeitamente, nós vamos respeitar a finalidade que a pessoa vai nos passar da contribuição que ela venha prestar. Perfeito. A outra pergunta que ela faz aqui é a seguinte: no Fagulhas de Luz, Sidney menciona a cachorrinha Xuxinha, que faleceu no decorrer da história. Em relação aos animais... É a Sheila mesmo? Hã? É a Sheila mesmo que está perguntando? É a Sheila mesmo. No decorrer da história, em relação aos animais, eles recebem alguma, entre aspas, missão de nos ajudar em nossa evolução? Ah, sem dúvida, a toda hora. Vamos deixar bem claro que os espíritos não mataram a Xuxinha, não, viu, Sheila? É que aconteceu um acidente mesmo lá no PET e colocaram... Esse caso é real, inclusive da minha família que aconteceu isso. Eles colocaram lá um inseticida em exagero e a Xuxinha morreu. Eles se utilizaram da morte da cachorrinha para despertar a moça que estava mal encaminhada. Mas os espíritos não mataram a cachorrinha para acordar a moça, não. Mas, sem dúvida, quando ocorre um desvio da parte do espírito, ele vai fazer besteira e pode correr o risco de perder aquela encarnação. Os espíritos fazem de tudo para dissuadi-lo, para mudar a sua ideia, para refrescar as suas ideias, para reequilibrá-lo. No caso, por exemplo, quando a pessoa está pensando em suicídio, soam alarmes na espiritualidade para evitar essa verdadeira tragédia. Então, é uma pessoa amiga que se aproxima, é um livro que cai na mão da pessoa, é uma live que ela está escutando. A espiritualidade faz, como diria a minha avó, das tripas do coração para orientar a pessoa, dissuadi-la do gesto infeliz. E no caso ali, aquela moça ia perder mesmo a encarnação se ela se unisse àquele rapaz que infelizmente não nutria nenhum sentimento por ela. Ele estava só se aproveitando da moça. Com a morte da Xuxinha, uma outra pessoa que realmente amava essa criatura aproximou-se, deu a ela de presente uma cachorrinha que parecia irmã gêmea da Xuxinha, e eles se casaram. Estão felizes hoje, tem uma filhinha maravilhosa por interferência da espiritualidade. Perfeito. O Sérgio, o Sérgio tem 4 perguntas ainda, né, Sérgio? Então vamos intercalando aqui. Você faz uma, eu faço outra, tá bom? Olha, eu vou fazer o seguinte, vou começar a falar pinga-fogo para vocês, porque vocês estão gastando mais tempo com a pergunta do que a minha resposta, viu? Olha. Alexandra, de Bauru. Uma pessoa mentirosa, ela atrasa a sua evolução espiritual? Como todas as coisas que vêm de dentro para fora. As coisas que nós emitimos, Sérgio,
Se forem coisas boas, vão Sim. atrair coisas boas. Mas se nós estamos exteriorizando mentira, desonestidade, ódio, ressentimento, estou, na verdade, soltando, emitindo gases que vão atrair o quê? Que tipo de espírito, Sérgio? Doentes, inferiores. Então, Baixa vibração. Oi? Baixa vibração. Baixa vibração. Que espírito vai se aproximar de um mentiroso, Sérgio? Espíritos que se comprazem com a mentira. Então, é a afinidade dos iguais. Quando a pessoa é mentirosa, ela vai atrair um espírito mentiroso. Ela está com um comportamento doentio, usando droga. Olha, estou lendo de novo uma obra de André Luiz que é terrível. O espírito, quando tem vontade de fumar ou beber ou fazer sexo, ele se aproxima de alguém que vai servir de mula para ele. Então, quando nós fazemos o jogo que o espírito quer, ele se aproveita mesmo. Agora, não é o espírito que está provocando a mentira, a vontade de beber. Não, é a criatura que tem essa predisposição que é aproveitada pelos espíritos doentes. Sim. Perfeito. Próxima pergunta é da Marinéia de Lima. Ela pergunta o seguinte: sonho muito com a minha mãe falecida e meus familiares. Por que será que isso acontece? Provavelmente pela saudade que você tem deles e pela possibilidade que a espiritualidade nos dá de nos reencontrarmos com eles nos desdobramentos espirituais. Simples assim. Ore toda noite que você vai continuar se encontrando com eles. Sérgio? Vamos lá. Maria Luísa de Agudos. O que é o casamento na visão espírita? Aceita a separação dos casais? Se não tiver jeito, se o casal, um está atrapalhando o outro, se os compromissos que assumiram na espiritualidade não estão sendo cumpridos, se há uma possibilidade de agressividade, de violência, ou um cônjuge está usufruindo do outro, está aproveitando-se da bondade do outro, a espiritualidade lhe dá uma segunda chance, um outro caminho. Como diria Richard Simonetti numa das suas obras, um plano B. Kardec fala sobre isso especificamente. Ele foi até criticado como se ele estivesse estimulando as separações. Não. Ele diz que essa indissolubilidade de casamento é a lei dos homens. A lei dos espíritos é que nós cumpramos os compromissos espirituais. Se um lado ou os dois não cumprem, infelizmente cada um tem que pegar o seu caminho, o seu roteiro. Agora, não quer dizer, Sérgio, que se eu tiver compromisso com uma pessoa, que eu não venha me reencontrar com ela no plano espiritual ou numa nova vida. Talvez não como cônjuge, mas como filho, como irmão, enfim. Nenhuma dívida, nenhum débito, nenhum compromisso fica sem reparação. Entendido. Ô, Jonatas, Opa. deixa eu só complementar a próxima pergunta, que é mais ou menos uma sequência e é bem interessante. Fique à vontade. É dela mesmo. Quando o marido ou a esposa possuem a faculdade mediúnica, mas o parceiro ou a parceira não aceita que o outro desenvolva ou trabalhe dentro disso, para quem fica a responsabilidade espiritual desse bloqueio? Para os dois, porque não conversaram direito antes do casamento. Se eu sou católico e minha mulher é espírita, eu tenho que conversar muito bem antes de casar. Inclusive, em relação à religião dos filhos. Ninguém tem razão aí. Antes do casamento, temos que conversar. Olha, eu sou espírita, vou continuar desenvolvendo minhas atividades no centro espírita. Mas eu sou católica. Você tem toda a liberdade de frequentar, fazer suas novenas. E quando tivermos filhos? Eu gostaria que eles fizessem o catecismo católico. Tudo bem, contanto que eles tenham uma religião, sem problema. Tudo tem que ser muito bem conversado antes do casamento. Porque a mediunidade, a sensibilidade, Sérgio, não surge depois do casamento, não.
surge já na infância, na adolescência, isso tem que ser conversado. O que é tratado não é caro. É isso aí. Perfeito. Jonathan. Próxima pergunta é do Reginaldo Marques, nosso companheiro Reginaldo aqui de Bauru. Sidney, em relação às orações, inclusive a do Pai Nosso e muitas outras, pergunto, com todo respeito a todas as religiões, os centros espíritas costumam abrir as reuniões fazendo as orações de forma repetitivas, como as outras religiões, ou fazem de maneira espontânea? E nós, que nos designamos espíritas, temos o dever de manter esse tipo de oração no sentido de uma obrigação? Sabe, Jonatas, há um atavismo psicológico que nós herdamos dos nossos pais, das crenças antigas, e nem sempre nós nos livramos imediatamente desses atavismos. Então, acontece realmente algumas situações um pouco esdrúxulas, com, às vezes, cultos a quadros, imagens, orações eminentemente de outras religiões, que estão ainda praticadas dentro dos centros espíritas. Não dá para criticar as pessoas, porque elas estão ainda numa fase evolutiva. Lá na frente elas vão entender que tem que existir uma oração simples, que vem do coração, nada repetitivo, respeito com os espíritos superiores, de uma maneira sem forçar esse tipo ou aquele de comportamento. Enfim, todos nós passamos por uma fase de transição para chegar ao ideal. Mas a vida é isso mesmo. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para desbastar as nossas arestas. E por uns tempos a gente faz coisas erradas mesmo. Mas temos que estudar. Por isso que a gente insiste muito no estudo do UNICEAC, das escolas de médiuns, dos COENs, dos livros, porque através do estudo, a partir do momento que você estuda, você conhece, você tem condição de distinguir o certo do errado. Por isso que a gente fala que o estudo permite que você aperfeiçoe o seu sentimento. Você vai limpando as arestas, vai percebendo o que é mais certo, o que é certo e o que é errado. Mas, sem dúvida, certas atitudes não podem conviver com a pureza doutrinária. Allan Kardec batia muito firme em cima disso, principalmente estimulando que somente pessoas que conhecessem a doutrina espírita participassem de reuniões mediúnicas, exatamente para que não ocorressem essas distorções. Mas temos que ter uma certa complacência, porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas, até pela substituição, vêm pessoas mais jovens, são os filhos dos dirigentes que passam a assumir as atividades do centro, são criaturas com mentalidade mais limpa, que têm um pouco mais de rigor e menos intolerância para com os erros. Mais cedo ou mais tarde, as coisas se ajustam, Reginaldo. Perfeito. Sérgio? Vamos para a última? Vai lá. Minha aqui, última, né? Isso. De João de Agudos, novamente. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Antes do nascimento. Talvez antes mesmo da encarnação, antes da espiritualidade. O espírito protetor pode estar nos acompanhando há séculos. Ele é como se fosse realmente... Dependendo do nosso nível evolutivo, nós precisamos mais ou menos de espíritos protetores. Pelo andar da carruagem, nós ainda estamos distantes de prescindir da presença de um mentor espiritual. Então, ele recebe a missão de nos acompanhar, não se sabe exatamente quando, mas ele acompanhou a gente lá na espiritualidade, na encarnação, durante a encarnação,
no desencarne, na volta à espiritualidade, na nova encarnação, no desencarne e assim por diante. Até quando? Até quando precisarmos dele. Para sempre? Não, porque alguns mentores, às vezes, são substituídos. Eles recebem novas tarefas e vem o outro no seu lugar. Mas enquanto estivermos nesse nível comprometedor, nível evolutivo comprometedor em que nos encontramos atualmente, nós precisamos dos mentores espirituais para ver se erramos menos, Sérgio. Perfeito. Inclusive no livro, Gabriele, você colocou muito bem isso, o desenvolvimento do médium, de acordo com a sua mediunidade. Eu acredito muito que encosta, vem, aproxima protetores que vão trabalhar com o médium dentro daquela afinidade, daquele tipo de mediunidade. Então, é um rodízio quase, né? Precisamos tomar cuidado com a palavra desenvolvimento. Sim. A pessoa acha que você não é médium, passa a ser depois de desenvolvido. Negativo. Não. Você já nasce com uma predisposição, é uma predisposição física. E aí, com o estudo, com o esclarecimento, com a possibilidade de você ter uma visão mais ampla da vida, você tem melhores condições de exercer a sua mediunidade ostensiva. Isso é o que se chama de desenvolvimento, no sentido de... Eu digo que você desenvolve a abertura do seu coração para o trabalho espírita. Você se você não tiver a mediunidade em si, desde que você nasce, você não vai ser médium nunca. Pelo menos médium ostensivo. Talvez médium genérico, como eu sou, como você não, você é médium ostensivo. Mas não se tira um médium do zero. Ele tem que trazer uma sensibilidade e vai aperfeiçoando a maneira de exercer. Exato. Chico Xavier, no comecinho, lá por volta, ele tinha 17 anos, nasceu em 1910, por volta de 1927, ele não sabia de nada a respeito de mediunidade, só o contato que ele tinha com a mãe dele, e já desencarnada, quando ele estava sendo criado pela madrinha. E só por volta de 1931, eu já comentei isso com você, com o Jonatas, o Chico tinha um pacote desse tamanho assim, de páginas psicografadas. Você lembra o que aconteceu com isso ou não? Queima tudo. Então, ele perguntou para o Emmanuel, o que eu faço com todas essas psicografias aqui que eu recebi até agora? Pode queimar tudo isso aí. Mas como? Queima tudo isso aí, porque você estava apenas se exercitando. Desenvolvimento de mediunidade, Sérgio, significa estudo e exercício. E persistência. Persistência. Tem que vir com a cimentinha, né? Resumindo. Isso. Só para complementar, né? A mediunidade não é como um curso que você vai lá e compra e aprende uma profissão ou fazer alguma coisa, né? Eu não sou médico, mas eu posso lá fazer um curso e me tornar médico, né? Então, mediunidade não é bem assim, né? Você já nasce aí com essa predisposição de ser um médium e durante ali, né, a sua vida você pode treinar, né, estudar para aperfeiçoar essa predisposição que você já tem, mas você não tem como adquiri-la, não é? Isso. Eu vivenciei isso na família. A pessoa quer ser espírita, eu vou fazer um curso, então vou passar a ser algum tipo de médium. E essa mentalidade errada que a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo, né? Isso. Bom, a última pergunta aqui que nós temos então, Sidney, é da Edilaine Padovino. Quando dormimos, nosso espírito sai do corpo. O que acontece quando acordamos várias vezes durante a noite? Fica indo e voltando? Isso é prejudicial? Essa é a pergunta da Edilaine, lá de Diadema. Edilaine, com o passar da idade, é natural que a pessoa não tenha mais aquele sono de criança que deita 10 horas da noite e vai acordar só às 8 da manhã. Pelo menos na minha idade, eu já acordo várias vezes à noite. E até por questões de funcionalidade do organismo. Agora, há várias situações. Eu estou lendo agora mais uma obra de André Luiz que me chama a atenção e que em determinado momento uma moça
não seria aconselhável que ela se desdobrasse. Então, no momento que ela concilia o sono, o espírito fica ao lado para que ela não se distancie dali. Não é conveniente que ela se distancie. Então, é uma situação especial. Outras situações, como já me perguntaram aqui, a respeito dos parentes, se a pessoa conseguiria, parece que a Regina perguntou sobre a família, se ela poderia ver os familiares. Ela já está vendo, ela já está encontrando, ela está se desdobrando, está em contato com a família. Maravilha, é uma permissão que a espiritualidade dá. Então, realmente, depende da necessidade do espírito, da evolução do espírito e, às vezes, até de situações orgânicas. Temos que analisar o caso a caso, viu, Edilene? Perfeito. Bom, vamos aqui para mais dois ganhadores, então, no finalzinho do nosso programa, mais duas ganhadoras, na verdade, do livro Gabriele. Então, a primeira ganhadora é a Mônica de Pontes, mora em Barra Mansa, do Rio de Janeiro. Ganhou, então, aí o livro Gabriele, vou colocar aqui a capinha, o livro Gabriele. Qual é o sobrenome dela, Jonatas? Mônica de Pontes, de Pontes. De Pontes. De Pontes. Barra Mansa, Rio de Janeiro. E a segunda ganhadora já ganhou aqui outras vezes, né? A Tiese Lopes, Criciúma. Acho que já ganhou, né? Eu escrevo o nome dela errado. Você soletra aí para mim, por favor. É Thiese. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque... Mas é isso aí mesmo. De onde que ela é, Jonatas? Deixa eu ver aqui. Desculpa. É Criciúma, lá de Santa Catarina. Perfeito. Então, os ganhadores de hoje... Só tem mulher, hein? Só tem mulher hoje. Luciane, Regiane, Suzy, Mônica e Tiese. Isso. Todas vocês, por gentileza, escrevam para mim um e-mail com nome e endereço completos, que eu mandarei o livro para vocês ou amanhã, sabe? Não, amanhã é feriado, na segunda-feira. E aqueles que não ganharam, que fizerem uma contribuição na cesta básica para o SEAC, mandem para mim o comprovante, que eu mandarei para vocês no livro Gabriele, nesta promoção especial que estamos fazendo hoje, para melhorar a quantidade de mantimentos que estamos fornecendo para 1.100 famílias daqui de Bauru. Bem, eu quero agradecer a presença da Carla, da Alessandra, do Sérgio, a sua condução, o Jonatas sempre muito competente. Meus parabéns novamente pelo book trailer que você fez de Gabriele, ficou lindo, maravilhoso, meus parabéns. E agora me despeço de vocês. O Jonatas vai fazer a oração final, colocando a aguinha para fluidificar. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e espero que vocês tenham gostado do programa e estamos à disposição de vocês para o que precisarem. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um programa Pinga Fogo. Até lá. Falou, Sidney. Sérgio, muito obrigado por ter participado aí conosco também, viu? Eu que agradeço a oportunidade a você, Jonatas, ao Sidney. Até eu ia perguntar para o Sidney se ele já tinha previsto quando vai sair Gabriele 2 Pontos de Luz, mas eu deixo para outro programa, eu pergunto para ele. Muito obrigado, até a próxima. Sérgio, muito obrigado. Depois, no próximo programa, a gente fala aí sobre esse Gabriele 2 Pontos de Luz. Ou segundo ponto de luz, né? Beleza. Bom, pessoal, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Pedir mais uma vez que nos abençoe, né, no dia de hoje e que estejam conosco no nosso final de semana, nos instruindo, né, para que a gente possa cada vez mais aprender um pouquinho, praticar um pouquinho mais da doutrina espírita, da caridade, do amor ao próximo, que é exatamente isso que Jesus quis de nós, né? Então, que a gente consiga cada vez mais evoluir nesse degrau da evolução, né? Nessa escola que estamos aqui, que é a Terra, que a gente consiga evoluir, ser melhor a cada dia, consigamos levar amor e caridade a todos que necessitam mais do que a gente.
E vamos também pedir para que os bons espíritos, mais uma vez, cheguem até essas pessoas que hoje, neste momento, estão passando por dificuldades, que estão sofrendo aí algum tipo de problema, seja nos hospitais, seja em casa. Essas pessoas que estão desamparadas, que estão com problemas psicológicos ou de qualquer outra espécie. Que esse conforto chegue, que esse abraço dos espíritos, que essa boa energia chegue a essas pessoas que tanto necessitam, que necessitam mais do que a gente. Nós estamos aqui em condições de pedir por elas. Então, vamos pedir, para que essas pessoas sejam confortadas. Então, eu desejo a todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa Pinga Fogo na sexta-feira que vem. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até lá.